Olá, querido irmão. Que a paz, o bem recaia sobre você, sua casa, seu trabalho, seus projetos, seus amigos, principalmente seus familiares, sua família, esse bem mais precioso. Hoje vamos falar no grão de mostarda. E sabe por que trouxe esse assunto, esse tema? Eu me senti inspirada em falar, porque passando aqui, refletindo, orando e pedindo a Deus algo para trazer, me surgiu essa fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Às vezes nós esquecemos que temos no fundo, tantos motivos para agradecer a vida, pela família, pelos amigos, pelo melhor em nossas vidas, pelas horas que temos a nosso favor. Mas quantas vezes somos egoístas, não é? Mesmo quando Jesus disse que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela seria capaz de transportar vales, montes, montanhas, óbvio, no sentido figurado da palavra. Uma montanha, um vale, uma areia movediça, um grande problema. Quantas vezes nos sentimos imersos, profundamente imersos no problema, onde não encontramos saídas. É disso que falamos. Imersos dentro daquele problema. Pois é, a parábola do grão de mostarda, que Jesus nos conta no Novo Testamento, ela é conhecida pela sua profundidade. Ela nos oferece essa força, essa poderosa mensagem sobre a natureza e a fé, ou a natureza da fé também, porque a natureza no que semeamos, no que o homem sai a semear, e a natureza da fé é porque nela encontramos o abastecimento, o potencial para transformar as nossas ações, que às vezes nos parecem pequenas, mas não são. Então, quando nós vamos mergulhando na essência da parábola, que já trouxemos aqui algumas vezes, mas nunca contamos igual, a gente vai explorando o seu simbolismo. Ai, meus irmãos, tanto a falar, mas vamos lá. Nessa parábola da mostarda, do grão de mostarda, Jesus nos diz que se utilizarmos a nossa fé, nós vamos ter um potencial transformador de nossas ações gigante, mesmo que aparentemente sejam pequenas. Porque quando nós mergulhamos na parábola do grão de mostarda e vamos explorando, nós vamos associando as lições espirituais profundas que ela vai nos transmitindo. Isso não é bobagem, não. Isso é real. Nós encontramos em vários lugares da Bíblia. Encontramos em Mateus 13, 31 a 32. Encontramos em Marcos 4, 30. Ou seja, Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32. Lucas capítulo 13, versículo 18 a 19. Então, embora seja uma narrativa curtinha, ela carrega uma profunda mensagem espiritual. Seja sobre a fé, seja sobre o crescimento e sobre o próprio reino de Deus. O grão de mostarda, na verdade, na época, ele era conhecido na época de Jesus como uma das menores sementes que podia se encontrar na região da Judéia. E ela foi contada para multidões, sempre com uma introdução simples, porém direta, comparando o reino de Deus com um grão de mostarda. Percebem? É muito interessante. E Jesus vai e continua dizendo que o homem tomou a semente e semeou em seu campo. Depois ele afirma que, embora seja a menor de todas as sementes, ela cresceu e tornou-se uma árvore linda, forte, onde as aves do céu podiam fazer seus ninhos. É poético isso. E ainda mais que ela se assemelharia um dia ao reino de Deus. O que quer dizer isso? Será que é como se o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é menor do que todas as sementes que há na terra? Tem sentido isso? Será mesmo que o homem saindo a semear, fazendo frutificar, crescer, a maior de todas as hortaliças, que iria criar ramos, de tal maneira que as aves iam conseguir aninhar-se debaixo da sua sombra? Que também encontramos no capítulo 4, versículo 30 a 32.
Então, quando a gente vai analisando as histórias, que às vezes alguns irmãos falam, puxa, mas é tão difícil ler a Bíblia. Sim, porque temos que estar movidos pelo Espírito, porque pela matéria, pela carne a gente não consegue. Os católicos dizem, busquemos no Espírito a palavra, Espírito Santo, e Ele nos revelará. Os espíritas dirão, busquemos na espiritualidade a ajuda do alto. E é por isso que vamos conseguindo, porque nunca estamos a sós. Sempre temos o auxílio. Prestem atenção. Sabe, na época de Jesus, lá na região da Palestina, o grão de mostarda, ela se referia a uma plantinha, acreditamos ser a Brassica nigra, da qual pesquisamos. É uma mostarda preta. Ou também poderia ser a Sinapis alba, que é a mostarda branca. Todas duas eram extremamente cultivadas na região. E são plantas conhecidas por produzirem sementes realmente pequenas, tipo 1 a 2 milímetros de diâmetro. É muito miúda. E que eram usadas já na época como tempero na culinária, lá no Mediterrâneo Oriental, incluindo a Palestina, para temperar as carnes, os pães. E hoje nós utilizamos de forma medicinal e usamos aqui como analogia para que você continue a ter fé, para que você continue a seguir o caminho. Não se preocupe com os tropeços. Levanta, ergue-te e vai na fé. Um beijo, meu irmão. Até a próxima.